Bom, boa tarde. Mais uma vez aí, obrigado por estarem presentes nesse evento do ISPER com o IBGC, nesse ambiente de troca de ideias a respeito desse anteprojeto de lei 555, que trata de matéria tão cara para o IBGC. O IBGC editou esse ano a sua quinta carta diretriz tratando das sociedades de economia mista. Então é um assunto que de fato é importante para o IBGC, inclusive na sua atividade de advocacy. Essa segunda sessão, nós vamos tratar aqui dos possíveis impactos que essa nova lei pode trazer. Nós temos aqui a participação, a presença do Dr. Tarcísio Godoy, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, veio do Brasil. Muito obrigado, Godoy, pelo seu deslocamento. Da mesma maneira que a Ana Novaes, que é a sócia fundadora da Oitis Consultoria Econômica e Financeira, uma ex-diretora da CVM, também veio do Rio de Janeiro. O Arlindo também veio do Rio também, Arlindo? Arlindo, que é Arlindo Magno de Oliveira, que é membro do Conselho de Administração de Estatais, e a Patrícia Perini, que já está aqui na cidade de São Paulo, mas enfim, obrigado a todos. O que nós vamos aqui examinar nessa segunda sessão está dentro do seguinte contexto, quer dizer, existem malversações, desmandos no âmbito das sociedades de economia mista. Isso não é novidade, a novidade é a industrialização, a proporção e o caráter político que esses desmandos ocorreram dentro desse uso indevido político das estatais. A gente verifica que esse regime da coalizão política na obtenção da sustentação de apoio legislativo é incompatível com a sociedade empresária, quer dizer, a sociedade empresária, a forma jurídica da SA, tendo ou não a sua finalidade pública, não coaduna com esse tipo de regime que traz feudos, e aí, como também diz o Mauro, quer dizer, cada um, não faço porque o outro faz, enfim, as coisas ficam aí numa situação de irresponsabilidade. O que a gente constata é uma ineficiência dos órgãos de supervisão, quer dizer, do próprio judiciário, com a sua morosidade, talvez aí a falta de elementos dos minoritários para exercer os seus direitos. E todos nós queremos mudança. Mas qual é a mudança que nós desejamos? É uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento, né? E quais são os instrumentos para essa mudança? São instrumentos, seriam o melhor funcionamento dos órgãos existentes. Quer dizer, o que se colocou aqui na sessão anterior, é necessária a edição de uma nova lei para alcançar essas mudanças, quer dizer, isso é bastante duvidoso. Quer dizer, o que hoje eu acho que a gente precisa, talvez aí também uma mudança legislativa possa ter uma influência, o que a gente precisa é uma mudança na sociedade, quer dizer, a sociedade precisa se resignar diante de determinados fatos. Hoje me tocou muito pela manhã, ao ler no Globo, nosso secretário de Segurança do Rio de Janeiro, sou um procurador do Estado, que aposentado recentemente, dizendo que a sociedade precisa se indignar diante da morte de determinados policiais. Quer dizer, então, as situações de indesejáveis acontecem e a gente fica de uma maneira meio apática. Eu acho que isso também se aplica à situação das sociedades de economia mista que nós estamos presenciando. Eu acho que o que está acontecendo atualmente pode ser o início de uma mudança, e o que o André Lara Rezende chamava a atenção há pouco tempo atrás, é a importância do capital cívico para o país. Então, talvez possa ser que um movimento também legislativo possa aproveitar para resgatar um pouco esse capital cívico que todos nós necessitamos, né? A lei existe um anteprojeto, a lei vai ser então editada, a sua extensão pode ser questionada, e nós selecionamos aqui alguns pontos para serem tratados. Então, cada um dos expositores vão tratar de determinados temas, temas que são caros à governança, questão de transparência e independência. O doutor Godoy vai compartilhar um pouco a experiência da administração pública, aquela que tem o dever e zela aí pelo bom funcionamento das sociedades. Questões que estão postas na lei que dizem respeito à responsabilidade dos administradores é matéria de preocupação. A Ana Novaes também vai fazer referência
a isso. E, para não avançar muito, quer dizer, hoje a gente tem uma situação de insegurança, da desconsideração da personalidade jurídica, atingindo o patrimônio particular, qualquer mudança de responsabilidade dos administradores, a não ser que se evidencie que as regras atuais são inadequadas, nos parece inapropriado, que isso cria mais insegurança jurídica do que hoje nós já vivenciamos. Então, nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir aqui os nossos debatedores. Doutor Godoy, em primeiro lugar, aí dos seus 10, 15 minutos, e Ana Arlindo e Patrícia, dos seus 7 minutos. Por favor. Inicialmente, era importante mostrar a dimensão das empresas estatais da União. Então, nós estamos falando aí de 104 participações diretas, que mostra uma grande diversidade e a dificuldade de você regular de uma maneira homogênea uma coisa nessa dimensão e nesse gigante. Não obstante, eu queria registrar que, ao longo do tempo, as principais empresas nossas, elas foram ganhando em termos de governança e atendendo a diversas regulações. Isso aqui demonstra uma vontade legítima do Estado brasileiro em melhorar as capacidades das suas empresas em atender aos seus objetivos. Eu diria para vocês que hoje a foto das empresas estatais não pode ser muito bonita, mas nós temos um filme que a gente tem que elogiar, porque nos últimos anos diversas ações foram implementadas para que a gente pudesse melhorar a governança das estatais. Nesse sentido, já em 2007, foi criado um conselho de gestão, na verdade, originalmente era um conselho de gestão de participações. Na época eu estava no Tesouro Nacional e a gente sentia, já em 2007, a necessidade de uma coordenação das ações das empresas, dos conselheiros nas empresas estatais, que de fato, como foi reportado aqui, alguns conselheiros, a maior parte dos conselheiros, acabavam indo para o conselho sem ter uma orientação, sem ter uma designação, e aí começa talvez um debate importante. Quando você nomeia um conselheiro independente, eu acho que a expressão utilizada muito bem pelo Mauro foi que ele, nas anotações, que ele não é representante, mas ele é eleito pelo acionista. Ele, teoricamente, sobre a ótica da 6404, ele é independente, porque ele não está ali representando A, B ou C. Ele tem a responsabilidade toda da 6404, portanto, ele tem o nível de independência adequado. Mas naquela época, critérios para seleção eram importantes e você simplesmente, como a gente colocou no slide passado, você ter a formalidade da adesão, e a Petrobras tem a adesão no mais alto nível de governança da SEC nos Estados Unidos, e nem por isso ela não deixou de ser vítima participante de um processo que a gente não pode elogiar. Então, como o Mauro colocou, nós temos que buscar a essência e não somente a formalidade desses processos. Certo? Bom, então o CGPAR é um órgão que tenta coordenar isso. Se você olhar a constituição desse comitê, que é um comitê de alto nível, com a participação dos ministros, ele tenta exatamente alinhar, por parte do supervisor, qual é o objeto da atuação daquela estatal, por parte do Ministério da Fazenda, tenta buscar verificar os resultados econômicos que aquela estatal possa dar, ou do ponto de vista positivo, ou dos seus custos para poder atingir aquela política, e do parte do Ministério do Planejamento, teoricamente, é uma coordenação das ações entre todas as estatais, porque o Ministério Supervisor, obviamente, não participa de todas as estatais, como também o Ministério da Fazenda, no Conselho de Administração, não participa de todas as estatais, mas o Ministério do Planejamento, sim, participa de todas as estatais. Então, teoricamente, na formalidade, você tem alguém que deveria estar coordenando isso. Na essência, a dificuldade, tendo em vista o gigantismo
do conjunto de estatais, obviamente prejudica essa atuação. Eu queria registrar aqui que, até igual da fala do deputado Arthur Maia, que sim, o ministro Levi sabe absolutamente de tudo que passa no Conselho de Administração que ele participa, pela característica dele, mas não só pela característica dele, muitos outros servidores de Estado que tiveram critério para serem selecionados, primeiro pelo concurso público, depois para poder atingir algum cargo de senioridade, e depois para ser escolhido de participar daquele conselho, eles assim, na grande maioria, quando é escolhido um servidor público para poder participar do conselho estatal, ele traz, ele traz a capacidade de agregar enormemente a sua experiência naquela área de atuação. Bom, o CGPA já adotou diversas medidas, eu não vou ler todas as medidas aqui, está disponível depois, no sentido de melhorar a governança, melhorar o controle, melhorar a transparência. Obviamente, são medidas que precisam ser melhor ainda desenvolvidas, mas eu chamaria a atenção para uma específica no que concerne a questão de controle, que são os comitês de auditoria. De uma certa forma, o Comitê de Auditoria, e eu participo do Conselho de Administração do Banco do Brasil, a gente tem uma grande confiança no Comitê de Auditoria, que passa a ser um órgão vinculado ao Conselho de Administração, mas com uma dedicação muito mais intensa do que o próprio Conselheiro de Administração. O Conselheiro de Administração, pelas questões específicas do empresa estatal, ele não tem uma remuneração compatível com o nível de responsabilidade que ele possa estar assumindo. Em complemento a essa atuação, se ele não tem essa remuneração, ele tem uma senioridade e ele tem a capacidade de transmitir para aquela empresa as políticas do Estado. Eu estou falando aqui das boas políticas. Obviamente, distorções podem acontecer, mas de uma forma geral, você ter pessoas, servidores sêniores nesse Conselho de Administração, ele faz com que o Estado consiga uma atuação mais coordenada. E o Comitê de Auditoria, que agora foi adotado para todas as empresas estatais, ele, diferentemente, ele tem uma participação completamente independente, esse sim é independente da empresa. Então, observe que você tem aqui uma coordenação. O conselheiro, ele não é o representante, ele é eleito, mas ele tem a responsabilidade. E ele se baseia hoje muito mais nas manifestações do Comitê de Auditoria, porque, de fato, o volume de matéria para o Conselho de Administração, que vai ser uma vez por mês, é impossível que você imagine que alguém consiga, talvez só o Joaquim Levi, mas assim, outro que não consiga, meu chefe também, então consiga acompanhar. Entre mentes, você tem no Comitê de Auditoria essa possibilidade desse acompanhamento. A experiência do Tesouro Nacional na seleção ela é muito interessante. A gente tem um processo extremamente preparado e detalhado para a escolha dos conselheiros fiscais. Cada conselheiro fiscal, cada empresa tem um conselheiro fiscal representante do Tesouro Nacional e ele é selecionado com critérios, com quesitos que alinham a atuação profissional dele, a atuação da empresa, tem treinamento continuado, tem orientação e tem avaliação. Eu mesmo já deixei de indicar diversos conselheiros do Tesouro Nacional porque não atingiram a avaliação adequada. Então, você tem aqui a essência. A essência é você ter não só as formalidades necessárias, mas também a busca de um resultado objetivo. Bom, então, por que não funcionou? Eu acho que assim, o gigantismo, não só do Estado, o gigantismo de qualquer agente econômico leva a uma situação de descontrole. Né? Quantas empresas não são capturadas pelos próprios funcionários? Me perguntaram aqui quando é que uma empresa pode acabar. Certo? Às vezes a empresa já está pronta para acabar, mas o próprio corpo de funcionário acaba tendo na empresa a sua maneira de sobrevivência, certo? Sem dizer quando ela é capturada por empresários ou por diversos outros fornecedores. Então, acho que é uma questão que foi muito bem colocada pelo professor
Nazarini, é a questão dessa legislação procurar ao máximo ser minimalista. Mas eu acho que ela é muito bem-vinda. Eu acho, como eu disse, assim, nós temos uma foto feia, um filme bom, e eu acho que incorporar a estrutura regulatória, ela é importante, mesmo que se acerte mais ou se erre mais, mas assim, o importante é buscar ser minimalista. Certo? Eu não poderia deixar de citar algumas questões muito interessantes que devem ser fortalecidas no texto proposto. A gente tem tido discussões muito interessantes com o Silvio, que é assessor do senador Tasso, com o próprio deputado Arthur Maia. Mas, assim, talvez o principal é tentar encontrar o equilíbrio entre o que é uma empresa estatal e o seu tratamento isonômico no mercado em que ela atua. Tá certo? Vamos combinar que daqui a 10 ou 20 anos as empresas serão outras. O URB acabou com a indústria hoje, que vai estar redesenhando a indústria de táxi. E a maior preocupação de qualquer empresa estatal ou privada hoje é exatamente com os novos entrantes. Então, se você, na hora que você vai regular, você coloca restrições adicionais para a atuação de qualquer agente econômico, você está colocando, no outro ponto, um custo adicional, e a pergunta é como que essa restrição, esse custo atende aos objetivos de natureza social, por exemplo, que é o objetivo da empresa. Você pega o Banco do Brasil, que tem lá como visão ser um banco público com espírito privado, e pega o BNB. A orientação para o BNB não é uma orientação para que ele seja agressivo comercialmente. Por quê? Ele tem funding privilegiado. Então, se ele for agressivo comercialmente, ele vai estar fazendo uma retirada do mercado privado, que poderia estar atendendo, por exemplo, ao consumidor. Por quê? Porque, obviamente, na hora de fazer a operação comercial, você utiliza aquela benesse de você ter um funding privilegiado. Contudo, ele tem que ser eficiente naquilo que ele vai fazer. Tá certo? Então, a isonomia é importante nesse tratamento, ser uma legislação minimalista e, obviamente, está atendendo ao objeto social. O BNB tem uma função social. Ele tem que buscar a orientação que se tem hoje para o BNB, assim, você tem que buscar o seu fundo e colocar os recursos da forma que ele possa levar o melhor retorno de desenvolvimento social para a região. Ah, mas eu quero vender muito seguro. Assim, se for seguro vinculado com operação de crédito, sim. Se você estiver avançando em cima do mercado privado, você está usando uma vantagem de você ter um funding público mais barato para poder fazer um deslocamento privado, e não é essa a sua intenção. Você tem que ser eficiente com os recursos que você tem para atender o seu objeto social, mas, obviamente, você tem que fazer esse contraponto. E vou pegar o exemplo do BNB. BNB é uma empresa de sociedade anônima, capital aberto. Eu queria saber quem de vocês estaria interessado em comprar 25% do BNB. Eu falei depois desse comentário que eu falei. Então, assim, nós temos que tentar entender o seguinte, olha, a diversidade é muito grande para que a gente possa simplesmente generalizar e falar todo mundo tem que vender o seu capital. Eu acho que a gente tem demonstrado, e o caso da Caixa Econômica, que tem aqui, nós temos aqui a presença do grande ex-presidente da Caixa, doutor Emílio Carazai, mostra que quando a empresa ganha maturidade institucional, maturidade em que todos os agentes políticos e econômicos entendem que é oportuno, ela tem que ou sair para um mercado mais competitivo, abrindo o mercado, chamando a participação do mercado, de tal sorte que isso melhora a governança pela própria presença. O exemplo é a BB Seguridade, mas não pode ser uma coisa generalizada, porque se for generalizada, certamente a gente vai estar errando. E aí a mesma coisa ocorre com as ações de circulação. Nós temos que olhar com cuidado. Eu acho que nos próximos 5, 10 anos, talvez, assim, o Estado brasileiro esteja com outra preocupação do que equalizar as ações preferenciais que estejam no mercado para poder atender a um objetivo que é nobre, mas que talvez não tenha espaço fiscal para esse movimento. Ademais, eu sou novamente naquela linha da isonomia. Se todo o mercado brasileiro, já acabou? Se todo o mercado brasileiro tiver como um objeto, ele tiver one share, one vote, eu acho que as estatais também deveriam entrar. Eu acho que não é
compatível você imputar um custo adicional às estatais, no sentido de que ela certamente está usando capital público, e o capital público não pode ser menos remunerado do capital privado. Se você tem instrumentos adicionais para poder melhorar o seu perfil de capital, você deve estar disponível com todos os instrumentos que o mercado privado tem. E, finalmente, eu vou ter que gastar mais uns 2 minutos, tá certo? Mas a questão da autonomia e independência. Meu filho também quer ser autônomo, quer ser independente. Mas, assim, ninguém é completamente independente ou ninguém é completamente autônomo. E eu vou dizer o seguinte, no Banco do Brasil, por exemplo, até o nível de diretor tem que ser funcionário do banco. Por que tem que ser funcionário do banco? Exatamente para evitar as indicações políticas ou as indicações, às vezes não político-partidárias, mas indicações políticas pessoais. Eu diria que, do ponto de vista da participação no Conselho de Administração, também o servidor público, ele tem uma quantidade de quesitos muito interessante para estar fazendo parte desse Conselho. E esse Conselho tem que ter a sua diversidade. Eu acho que tem que ter a participação de oficiais do governo sênior, sim, porque eles vão transmitir a vontade do acionista. Tem que ter a participação dos funcionários também. Acho que a questão colocada do funcionário ter qualificação é importantíssimo, porque a gente tem diversos relatos de funcionários que falam assim, eu fui eleito com essa plataforma, então eu quero aqui impor a minha plataforma. E ele tem que distinguir que ele foi eleito, mas ele não representa. Ele é uma pessoa física representando o interesse de todos os stakeholders. Portanto, eu acredito que essa diversidade no Conselho, ela seria muito bem-vinda. Então, basicamente, são essas questões que eu queria colocar, dado o tempo, e outra vez agradecendo aqui o nome João. Eu coloco à disposição para qualquer questão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Godoy. Ana Dolores.